Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Área Bitcoin Podcast, onde a gente debate sobre diversos temas sob a perspectiva do Bitcoin. E no episódio de hoje o tema está muito interessante, talvez um dos temas mais interessantes dos últimos tempos. O tema é: Bitcoin está se revelando como uma nova renda fixa? Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, aqui comigo tá a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Em 2019, a gente largou nossos antigos trabalhos Fiat e decidimos ajudar outras pessoas a entender sobre Bitcoin. E você pode aprender com a gente através desse podcast, através do Instagram, nos vídeos do YouTube, nos nossos artigos e também nos nossos cursos e workshops na plataforma areabitcoin.com.br. Inclusive, o Bitcoin Starter, que é o nosso curso completo, onde a gente te ensina como o Bitcoin funciona, como montar uma estratégia de aportes e ainda como configurar carteiras de Bitcoin e guardar com segurança, está com 15% de desconto com o cupom SATOSHI15. Então, se você acompanha aqui o nosso trabalho, acompanha esse podcast, você tem esse cupom de 15% de desconto. Eu vou deixar aqui na descrição o link e o cupom para você fazer a sua inscrição. Então, vamos lá. Carol, para que a galera acompanhe aqui o nosso raciocínio e entenda onde que a gente quer chegar com essa história de Bitcoin sendo a nova renda fixa, vamos começar esse papo contextualizando o que é a renda fixa e qual é o problema desse tipo de investimento hoje em dia. Tudo bem, Carol? Oi, Cacá, tudo bom? Tudo bom para todo mundo que está nos assistindo? Esse título ali é uma provocação, né? Porque estão surgindo mecanismos de incluir Bitcoin como base de uma nova renda fixa. E é por isso que a gente trouxe isso, né, Bitcoin, a nova renda fixa. Não que o Bitcoin tem rentabilidade, não que ele está num preço fixo ou numa valorização fixa, mas só para, então, a gente separar, então, os conceitos que a gente vai trazer aqui e o que está acontecendo com o Bitcoin, onde que ele está sendo inserido, as propostas de inserção dele que estão surgindo agora. O primeiro ponto é o que tu me perguntou, né, tá? O que é a renda fixa? Renda fixa é uma classe de ativos que tem pelo menos parte da sua rentabilidade fixa, travada. Então a pessoa sabe com antecedência mais ou menos quanto que aquele ativo vai valorizar num X período de tempo. Então os mais clássicos são Tesouro Direto, alguns ativos bancários, alguns que acompanham a inflação e mais algum jurinho ali de previsão de rentabilidade que é fixado, que é o componente fixo desses ativos. E aí, o que está acontecendo ao longo dos últimos anos é isso aqui que eu vou botar aqui na tela, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então, esse gráfico aqui ele nos ajuda a acompanhar o que tem acontecido ao longo do tempo, tanto com a renda fixa brasileira, tanto com as métricas de inflação monetária e de preços ao consumidor. E por que que o Bitcoin está sendo a base da nova renda fixa? Aqui em vermelho a gente tem o M2 brasileiro, a base monetária, o quanto o Banco Central brasileiro imprimiu de dinheiro desde 2019, nos últimos 5 anos, aumentou 128% a base monetária brasileira. Em roxo, a gente tem o índice de inflação, os dados do IPCA, né, o índice de preços ao consumidor. Em verde, a gente tem o Fixa 11, que é um ETF na Bolsa Brasileira, é um ativo que ele replica o retorno, a rentabilidade, a performance da renda fixa, da média da renda fixa no Brasil. E se a gente olhar esse gráfico, o que a gente acompanha? Esse ativo, Fixa 11, ele não compensou nem a inflação de preços aí nos últimos meses, inclusive nem ali ao longo de 2022, e muito, 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 muito menos o quanto o Banco Central brasileiro diluiu o poder de compra através da impressão de dinheiro. E por que que Bitcoin está sendo cogitado a ser inserido nas rendas fixas de vários emissores globais, né? Justamente por isso, a renda fixa tradicional, ela tem perdido não só para a inflação de preços ao consumidor, e principalmente da inflação monetária, que é o quanto as moedas localmente e globalmente estão perdendo valor, porque os bancos centrais no mundo todo estão imprimindo dinheiro adoidado, né? Então, o que a gente está acompanhando e por que eu resolvi trazer isso também? Porque a gente está vendo dois campos de ação. Empresas emitindo renda fixa, espécie de renda fixa apoiada em Bitcoin e alguns tipos de empréstimos apoiados em Bitcoin. E agora, uma proposta que surgiu essa semana para o governo americano criar os Bit Bonds, que são os títulos, como se fosse o Tesouro Direto americano, com inserção de Bitcoin nessa estrutura de ativos. Então, acho que a gente vai... Esse foi um resumo para a gente explicar esses dois movimentos que estão acontecendo, da Strategy e também dos Bit Bonds nos Estados Unidos, que para mim são cases de como que o mundo vai replicar um novo modelo de renda fixa, e como o Saylor falou, Bitcoin ele está reconstruindo, ele vai reconstruir todo o funcionamento do sistema bancário.
Mas, enfim, Cacá, era esse ponto, assim, não sei se ficou algo para explicar sobre renda fixa que eu não tenha explicado, que tu acha que eu poderia melhorar também, pode comentar aqui. Tu trouxe, Carol, uma coisa muito importante, que é um aumento da dívida, que tu trouxe ali um dado sobre a impressão de dinheiro, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em diversos países. E tu trouxe também, justamente, que os investidores estão perdendo, os investidores perdem para a inflação monetária. Mesmo investindo, eles acham que eles estão acompanhando, né, um ganho, mas na verdade eles estão perdendo. Agora, o quanto é relevante a renda fixa no mundo? Ficou faltando a gente trazer esse dado, Carol, que eu sei que tu tem na ponta da língua, porque tu já fez vários vídeos fazendo contrapontos da renda fixa com Bitcoin, o quanto esse tipo de investimento é relevante no mundo, quantas pessoas realmente colocam grana, o quanto tem de grana em renda fixa globalmente? Bom, essa pergunta ela norteia muito a discussão aqui, porque a renda fixa aí está dentro dessa categoria os títulos de governos, muitos dos títulos de governos, né, que são os bonds e os treasuries. Aqui no Brasil, o Tesouro Direto de curto e longo prazo. E tem até um gráfico que eu vou mostrar aqui depois, quando a gente entrar na discussão do Saylor, da Strategy, que mostra que existe cerca de 900 trilhões de dólares em ativos no mundo, né, diversificado. E desses 900 trilhões de dólares, 300 trilhões de dólares estão em bonds, que seriam o representante à renda fixa. Por quê? O mundo hoje se apoia nos títulos de governos, nos ativos livres de risco, que tem garantia de que o governo vai pagar depois. Tanto que a galera replica muito isso aqui no Brasil, né? Que é muito difícil o governo quebrar. Só que não é, já aconteceu várias vezes ao longo da história. É um risco que não pode ser desprezado. E se tem estudado muito sobre como o Bitcoin pode, de alguma forma, ser uma esponja de liquidez, e conforme a perda de confiança nesses players, tanto bancos quanto governos, começa a aumentar, e tem aumentado, a gente tem visto aí crises econômicas, crises bancárias, guerras, rumores de que, por exemplo, o governo americano não vai conseguir pagar a dívida que entrou em movimento exponencial e o total já está em 36 trilhões de dólares. Essa quebra na confiança de que os governos vão conseguir manter a economia estável, entre aspas, por tempo indeterminado, está se quebrando. A gente está observando que eles tentam manter essa sensação de estabilidade e segurança econômica, mas imprimindo dinheiro, diluindo a moeda, diluindo quem usa as moedas governamentais, e isso impacta em todo mundo, principalmente nos mais pobres, mas também quem tem ativos que não compensam essa diluição monetária também acaba sendo afetado, e isso acaba quebrando o centro do sistema financeiro, que é a confiança nesses players, a confiança de que o governo vai pagar os juros que eles dizem que vão pagar e que não vão dar calote para quem prestou dinheiro para eles, né, para os investidores. Então, tem 300 trilhões de dólares vou mostrar aqui a tela, acho que vai ficar bem mais fácil de ver, tá? Deixa eu só tirar essa tela que tá aqui e botar uma outra. Depois eu vou aprofundar nessa thread, que é bem interessante, vai basear o que a gente vai trazer aqui, que é a proposta do Saylor, que ele lançou essa semana, mas é isso aqui que eu tô falando, ó. Atualmente, no mundo, existe cerca de 900 trilhões de dólares em ativos globais, 300 trilhões estão em bonds, o que poderia ser considerado renda fixa, e 330 trilhões em real estate, que é imóveis. Então, olha como a maior parte, né, 1/3 da riqueza global está parada em ativos considerados de renda fixa. Então, é muita coisa. É uma classe de ativos gigantesca. E Bitcoin está aqui nesse quadradinho laranja. Ele tem 2 trilhões de market cap, de liquidez global apoiada nele. Então, existem várias teorias que mostram que Bitcoin, ao longo do tempo, conforme ele for crescendo e adoção, ele já está crescendo, a gente já está vendo ele ser considerado uma reserva de valor por governos, por bancos, algo que está se acelerando muito, ele tende ao longo do tempo, absorver parte da liquidez de várias classes de ativos. A gente já mostrou isso várias vezes, não vou me repetir aqui, mas em cinza, aqui nesse quadrado cinza, dá para ver o tamanho da considerada renda fixa no mundo hoje, o quanto está parado nela, ainda acreditando nessa confiança de que esse tipo de ativo vai conseguir compensar a inflação, que vai ser pago, que as pessoas vão conseguir ter retornos acima da diluição monetária, quando na verdade a gente está vendo que pelo menos aqui no Brasil não tem. Bom, tu citou agora há pouco o Saylor, Carol. O que o Saylor tem a ver com essa estratégia de Bitcoin se tornar uma nova renda fixa? Boa. O Saylor, ele anunciou essa estratégia aqui, ó. A emissão de ações, a STR, que são ações preferenciais perpétuas, e ele vai levantar 21 bilhões de dólares para comprar Bitcoin. E se a gente for olhar nos treasuries da MicroStrategy, eles têm hoje cerca de 40 bilhões de dólares em Bitcoin, quase 500 mil Bitcoin.
eles vão levantar quase metade do que eles têm agora para comprar 262 mil Bitcoins. Isso é, enfim, quase metade do que eles têm agora já acumulado. Então, com essa queda, eles aceleraram muito a agressividade do acúmulo que eles querem ter. Só que para isso, ao invés de comprar, de emitir mais ações normais, ordinárias, que é a MSTR, eles vão emitir a STRK, que são essas ações preferenciais. E qual que é a diferença, né? Essas ações preferenciais, ele consegue travar a rentabilidade que ele vai oferecer e como que as pessoas vão poder converter no futuro. Eles vão poder converter em dólares ou converter em MSTR, que é a ação ordinária. Ou seja, ele está gerando o que ele chama de Bitcoin Yield. E para explicar melhor qual a intenção do Saylor por trás disso, tem uma thread do Jesse Myers, que era o antigo Croensus, quando ele era OPSEC, que é onde eu estava mostrando antes, e essa thread explica muito bem, vou compartilhar aqui o que ele está falando, sobre qual é a intenção do Saylor ao emitir essas ações e numa quantidade tão grande, tá? Então ele fala aqui que o Saylor, ele tem agora 499 mil Bitcoin, num preço de 80 mil dólares atual, e que ele quer, com essas novas ações que ele está emitindo, os 21 bilhões de dólares, ele quer adicionar mais 262 mil Bitcoin ao seu caixa, potencialmente, né, nesse preço atual de 80 mil dólares. Nisso, ele quer aumentar em 52% o Bitcoin Yield, que é um termo cunhado agora pelo Saylor, que significa que quanto mais Bitcoin uma empresa tem, mais valiosas as ações essa empresa se tornam. Que é o que a gente tem visto acontecer com as ações da MicroStrategy, né, ao longo de 2020 e até agora. Quanto mais o Saylor acumulou Bitcoin, maior foi o valor das ações da MicroStrategy. Tanto que desde dos anos 2000 até agora, as ações tiveram um pico lá no início dos anos 2000, ficou em linha reta, e quando o Saylor começou a acumular Bitcoin, deu um pico nas ações da MicroStrategy, começou a subir e acompanhar justamente a valorização do Bitcoin ao longo do tempo. Ele pontua aqui, né, os pontos da proposta, que eu até já mostrei aqui na versão do site, mas tem aqui a mesma versão PDF. E aí tem uma parte muito importante aqui desse levantamento, né? Porque eles projetam que a ação ela tem um preço de face de 100 dólares por share e uma geração de dividendo de 8% anualmente. E que, quando essas ações chegarem no valor de 1.000 dólares por ação, ou excederem esse patamar, pode ser convertido em MSTR, que são as ações ordinárias. Ou seja, ele está criando uma renda fixa a partir das ações dele, usando o Bitcoin para ancorar valor. Então, esse é o ponto em que ele consegue, a partir de um ativo que é fundamentalmente fixo e previsível e que tem tido um KGR que tem sido constante, no pior dos cenários, ele está conseguindo emitir ações e conseguir oferecer um dividendo fixo ao longo do tempo. E é por isso que a gente está falando aqui, que eu trouxe que tipo, o Bitcoin pode ser a nova base da renda fixa, porque ao invés das empresas gerarem debentures e outros papéis de possivelmente renda fixa que existem no sistema Fiat atualmente, talvez essa estratégia de Bitcoin Yield seja uma reformulação, uma reconstrução de como que vai ser desenvolvida a renda fixa a partir de Bitcoin em corporações, em empresas, né? Então, isso muda muito a forma como o sistema Fiat, como as ações funcionam hoje em dia. Tu quer comentar alguma coisa, Cacá? Eu ia perguntar justamente sobre isso. Qual é o público desse produto? Eu acredito que, nesse momento, qualquer pessoa que tem Bitcoin, e a gente vai entrar num outro debate, tá? Que é até onde vai a diversificação e diversificação no mundo hiperbitcoinizado. Então, primeiro ponto, eu acredito que para corporações, principalmente fundos de pensão, empresas reguladas que não têm acesso a Bitcoin, mas que querem se expor de forma indireta. A gente viu vários bancos comprando MSTR, que é a ação ordinária da MicroStrategy, dizendo que não tem Bitcoin. Ah, tá, mas tem diretamente, está exposto via MicroStrategy. Tem alguns países que não podem ter Bitcoin de forma direta, e nem ETF de Bitcoin, mas aí pode comprar a MicroStrategy. Então, é uma forma da MicroStrategy se tornar um proxy de Bitcoin com ainda mais volatilidade, que é o que o Saylor fala, né? Que eles vendem volatilidade. Então, primeiramente, eu acho que empresas que não podem se expor a Bitcoin e pessoas que querem diversificar a sua exposição a Bitcoin. Então, quem é Bitcoin, ele sabe que Bitcoin tende a performar melhor que qualquer outro ativo Fiat, porque consegue compensar a impressão das impressoras. Pode querer ter um prêmio a mais comprando MicroStrategy ao longo do tempo. Claro que esse prêmio a mais é pelo risco que tem tu não comprar Bitcoin de forma direta e se expor através da MicroStrategy, né?
Perfeito, eu ia comentar sobre isso, porque nesse sistema, nessa forma de investir, você não consegue ter o seu Bitcoin na sua própria custódia. Total. Não é a mesma coisa que Bitcoin, isso tem que ficar bem claro. Isso só mostra, na verdade, para mim é tudo um grande reflexo do quanto, de fato, aquilo que o Ralph Finney falou lá em 2010 nos debates com o Satoshi, de que o sistema bancário e corporativo iria, de alguma forma, começar a adotar Bitcoin, de fato está acontecendo. Então, é mais um reflexo de como a adoção está avançando. Claro, a adoção sempre vai ser bottom-up, né? Que se fala das pessoas para o restante das entidades, né? Mas isso já está acontecendo. A maior parte dos Bitcoins estão com indivíduos, não estão com todos, porque, obviamente, dentro das empresas e corporações e governos, tem pessoas, indivíduos que estão ligados no Bitcoin, estão atentos para isso, e estão usando o Bitcoin, adotando o Bitcoin para atender aos seus interesses. Então, é tudo teoria dos jogos, né? Então, é natural que isso acontecesse. Eu vou continuar aqui na thread do Croesus, que é do Jesse Myers, que é bem legal de observar e seguir aqui no raciocínio. Como ele mostra o quanto, na verdade, essa estratégia do Saylor, ela tende a ser muito mais apelativa para os investidores de renda fixa, também respondendo a tua pergunta, para essa galera que não queria se expor através de MicroStrategy, porque tem um risco muito maior, talvez se expor através dessas ações preferenciais perpétuas, né? Porque elas não têm prazo de validade. O prazo de validade é quando as ações atingirem $1.000, e segundo o Saylor e, enfim, todos os conceitos do Bitcoin tende a seguir se valorizando, é uma tecnologia de number go up, não se sabe quando que ele vai atingir patamares cada vez maiores, mas a tendência é que ele faça isso, porque governos não vão parar de imprimir dinheiro. Com isso, ações de empresas que tiverem exposição em Bitcoin naturalmente vão se valorizar, e é questão de tempo até chegar nos $1.000, é por isso que ele emitiu esse tipo de ação. E aí tem essa imagem aqui que o Jesse Myers coloca, né? Ele compara a emissão das ações MSTR, as ordinárias, e a exposição e a valorização delas ao longo do tempo, em comparação com as ações preferenciais STRK, porque essas ações ordinárias, elas tinham preços base, assim, ou preços-alvo de conversão. Então, quando chegassem 238, 672, em cada momento aqui, a cada ano, elas vão ser convertidas automaticamente em dólares. Mas essas ações STRKs preferenciais, elas são uncapped, ou seja, não tem uma trava de preço. Quando elas atingirem os $1.000, elas podem seguir se valorizando e é opcional. A pessoa pode converter para MSTR ou dólares ou não, seguir acompanhando a valorização da ação da MicroStrategy, que se Bitcoin continuar se valorizando, a ação dela também tende a continuar se valorizando. E aí, no próximo slide, eles mostram o impacto que isso pode ter dessas notas conversíveis, né? Ele fala aqui que essas propriedades vão permitir que a strategy tenha um apelo muito maior no mercado de renda fixa, fixed income, e notas conversíveis. Ele mostra aqui, né, a tendência de valorização, o preço da ação ao longo do tempo, em relação às ações anteriores e como elas podem pegar valor de mercado e liquidez muito maior do que as emissões de ações ordinárias MSTR. Então, é nítido agora como o Saylor está indo assim gradualmente ampliando a inserção e costurando essas engrenagens financeiras dentro da MicroStrategy. É por isso que ele fala que a empresa pivotou para ser uma empresa de tesouraria e também um banco, né, de Bitcoin que vai oferecer operações financeiras, e é por isso também que ele fala que eles vendem volatilidade, né, a partir das suas ações expostas ao Bitcoin. Carol, tu acha que é dessa forma que Bitcoin desmonetiza, então, a renda fixa e absorve o valor, então, que estava indo para títulos de governos? Porque até então, por que as pessoas colocam na renda fixa, né? Por que elas aportam, investem seu dinheiro em títulos de governo? Porque elas acham que isso é a coisa mais segura que existe, porque tem um prêmio também para isso. Só que cada vez mais o sistema fiat se prova não confiável e principalmente governos não são confiáveis. Essa é uma forma do Saylor dar uma reviravolta no mercado e trazer, então, esses investidores de renda fixa, que até então achavam que colocar em títulos de governos era a coisa mais confiável, e passam a enxergar o Bitcoin como uma coisa mais confiável e com um prêmio maior? Eu acho que é o Saylor mostrando o caminho. Eu não acho que a MicroStrategy vai ter esse papel de ser de substituir os títulos de governos, não. Mas o Saylor está mostrando o caminho de como que vai ser essa reestruturação, sim.
Por exemplo, a gente já viu Ray Dalio, Paul Tudor Jones, Cathie Wood, Greg Foss, vários investidores globais, e grandões e pequenos, falando que eles não compram títulos de governo. Porque é a coisa mais arriscada atualmente. O autor o Robert Kiyosaki, né, do Pai Rico, Pai Pobre, livro clássico, também falando a mesma coisa. Porque investidores globais, quem está ligado em macro, geopolítica, e está, enfim, olhando para esses dados que Bitcoin trouxe total holofote, que é o quanto governos imprimem dinheiro e se monetizam e pagam seus custos através da impressão de dinheiro, as custas da diluição da população como um todo e dos ativos, inclusive, isso está ficando claro, que é o que tu falou. E nessa perda de confiança, o que pode ser oferecido para trazer mais confiança? Um ativo que não depende de governos, não depende de gestor nenhum. Então, ao invés de as pessoas comprarem Bitcoin de forma direta, porque, enfim, por que existe a renda fixa? Porque as pessoas querem previsibilidade. Elas querem ter garantias, entre aspas, de que ao ano elas vão ter X% de valorização para compensar a diluição da inflação. E é isso que o Saylor está oferecendo com essas ações: 8% de dividendos anuais. Ou seja, é a renda passiva que a galera Fiat tanto gosta e que, enfim, quando a gente fala que Bitcoin tem grande valorização e tudo mais, a galera Fiat fala, mas Bitcoin não é de nada, Bitcoin não me dá renda passiva, que é o argumento do Warren Buffett também a respeito do ouro, por isso que ele falava que ele não tinha ouro, mas sim ações de mineradoras, né? Que é a história da renda passiva. Sim, como que eu vou viver com Bitcoin se isso não me dá nenhuma renda passiva? E o Saylor, entendendo muito bem essa psicologia Fiat, tá usando a engrenagem que ele tem, que é a sua própria empresa, pivotou totalmente ela, botou um baita holofote nela, moldou toda a sua estrutura para se transformar não mais numa empresa de software, mas sim numa empresa de operações financeiras alavancadas em Bitcoin, e agora oferecendo uma espécie de renda fixa / passiva com Bitcoin. E quando ele começou a tesouraria de Bitcoin, já teve várias empresas que começaram. Agora tem o site ali, Bitcoin Treasures, que eu abri antes, que mostra todas as empresas que têm Bitcoin em suas caixas. A gente está vendo o Rumble, a gente está vendo o próprio governo americano começar uma reserva estratégica de Bitcoin. Então, o Saylor, com essas operações, ele está o quê? Mostrando o caminho. E mostrar o caminho é mostrar para as outras empresas como que elas têm que fazer para se tornarem competidoras do Saylor. E é também por isso que ele está ávido em levantar capital o quanto antes, o mais agressivamente possível, porque ele sabe que isso vai se espalhar feito pólvora. Então, conforme a confiança nas impressoras quebra, a confiança em empresas, em governos que têm Bitcoin nos seus caixas para dar lastros, digamos assim, né, às suas operações, começa a crescer. A gente está vendo essa gangorra de confiança e de demanda começando a pender mais para o lado do Bitcoin, né? E, enfim, agora, se tu tiver mais alguma pergunta, eu posso migrar para os Bitbonds, que foi uma outra proposta que surgiu essa semana. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, minha única questão sobre isso que a gente está falando até agora, parece realmente muito atrativo para os investidores, e é o sistema Fiat abraçando absolutamente o Bitcoin e trazendo novos produtos para novos perfis. Se pessoas físicas vão se interessar por esse produto, eu acredito que sim, e o discurso da autocustódia pode vir a ficar enfraquecido. Então, acho que a gente sempre tem que lembrar que novos produtos vão surgir. É óbvio que o sistema Fiat vai trazer novas soluções para o mercado. É óbvio que isso já está acontecendo. O Carol trouxe aqui o exemplo do Saylor. Ele já está sendo um pioneiro nisso e mostrando, como a Carol falou, caminhos para outras empresas, inclusive, replicarem esse modelo em outros países. Só que lembrando que, dessa forma, você não consegue fazer a sua própria custódia. A forma de comprar Bitcoin que você tem total soberania é você comprando Bitcoin de forma direta e guardando na sua própria carteira. E isso tem que ficar bem claro que são coisas completamente diferentes. Talvez essa seja uma forma que a Carol falou de diversificar em Bitcoin, uma forma de diversificar a sua exposição a Bitcoin, mas a forma de autocustódia, ela sempre deve ser prioritária. Você sempre tem que ter uma boa parte em autocustódia. Talvez aí pensar, depois de uma certa quantia, não sei como vai ser a estratégia de cada pessoa, visualizar isso como uma nova maneira de se expor a Bitcoin, mas nunca esquecer a importância de ter também o Bitcoin de forma direta em autocustódia, né, Carol? Total, Cacau. Eu até diria que, na verdade, não é Bitcoin, né? É um Bitcoin de papel com o risco adicionado da empresa do Saylor. Então, tu tá acreditando que essa engrenagem que ele tá criando vai dar certo, não vai quebrar no meio do caminho, sei lá, porque
coisas podem acontecer no meio do caminho, né? Daqui a pouco descobrem uma outra dívida, sei lá, empresas podem manipular o seu valuation também. Então, lembrando que MicroStrategy não é Bitcoin. Então, tem o risco da empresa. Bitcoin é Bitcoin, é protocolo, é verificável. Todo mundo pode rodar um node e verificar o protocolo de forma independente. A gente não consegue verificar a strategy de forma independente totalmente, tá lá dentro da salinha fechada com o Saylor negociando com os outros acionistas ou com a equipe que está determinando esses produtos financeiros, né? Mas, enfim, eu acho que esse é a questão do mundo hiperbitcoinizado. Porque com mais empresas colocando Bitcoin nos seus caixas, mais diligência a gente vai ter que ter para analisar essas empresas e olhar além do Bitcoin que tem ali. Então, o que mais que eles fazem? Quais são os dados que eles trazem? Mas, enfim, tem um outro problema, então, que eu vou trazer agora, que não só empresas estão fazendo isso, mas governos. Então, acabou de sair. Então, se com empresas já é complexo, imagina com governos tentando comprar Bitcoin e, de alguma forma, dizer, beleza, um tempo atrás era que Bitcoin era ruim, que não tinha valor porque não era criado por um governo. Mas agora a gente tem os Estados Unidos, uma potência global, principal país em economia global, adicionando Bitcoin e criando uma reserva estratégica. Agora eles vão dizer, Bitcoin é maravilhoso, Bitcoin também só deu certo porque a gente inseriu nas reservas, agora tem a confiança dos Estados Unidos por trás do Bitcoin. A gente também tem que entender por trás dessas narrativas, o que eles querem dizer. Eles estão mentindo, né? Eles estão se apropriando da confiança que o Bitcoin traz para tentar não quebrar sua própria economia, que já está entrando em dívida exponencial. E a prova disso são esses novos produtos de governos, que foi sugerido agora, teve uma conferência lá em Washington, criada pela Bitcoin Policy Organization, que levou o Saylor e levou várias pessoas lá para falarem sobre Bitcoin, para a galera de Washington. E aí teve um cara que é o Andrew, deixa eu ver o nome dele aqui, Andrew Holmes. Eu já citei ele aqui. E eu vou mostrar o vídeo da apresentação dele, slide por slide, tá em inglês. E eu vou traduzindo o que ele fala ao longo do tempo. Mas ele já tinha dado uma entrevista que me chamou a atenção, já citei umas 3 vezes aqui no podcast. Ele falando que ele está colateralizando empréstimos imobiliários com Bitcoin. E isso está reduzindo o risco de inadimplência de quem pega empréstimo com eles para hipotecar suas casas. Agora, ele fez uma apresentação sobre uma proposta do governo americano emitir Bitcoin Bonds, ou seja, títulos de renda fixa que, enfim, as pessoas emprestam dinheiro para o governo americano e o governo americano compra Bitcoin com parte desse valor. E aí, eu vou botar aqui na tela que eu acho que vai ser mais fácil de seguir uma ordem lógica, mas é basicamente o que ele já faz lá na estrutura de crédito imobiliário, que ele falou numa entrevista, ele está extrapolando essa estratégia para o governo americano. Como que eles reduzem a dívida americana, o risco de inadimplência do governo americano, inserindo o Bitcoin dentro dos treasuries, dentro das propostas de títulos que vão ser emitidos nos próximos anos. E nisso... Isso não é a mesma coisa que El Salvador propôs com os títulos em Bitcoin alguns anos atrás? Sim, só que El Salvador não chegou a emitir, né? E eu não lembro exatamente quais eram os critérios, mas sim, eles queriam emitir títulos... não era Bitcoin Bonds também? Eu acho que era Bitcoin Bonds, esse é BitBond. Então, o nome é muito parecido, e aí me remeteu a essa história de El Salvador, que eu lembro que era a mesma coisa, só que não chegaram a emitir. Isso, inclusive, é uma das críticas a El Salvador, apesar de, entre várias outras que estão surgindo, né, ao governo de El Salvador, mas é isso, eles não chegaram a emitir, de fato. Sim, isso deve ter a ver também com o FMI, né? Porque El Salvador, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas a gente vai voltar para os BitBonds. El Salvador não imprime o próprio dinheiro. O governo americano, para eles poderem emitir títulos, muitas vezes eles têm que imprimir dinheiro para poder emprestar. Então, eles imprimem dinheiro e, enfim, emitem títulos. E isso é o que dá laço para dá laço, entre aspas, né, para todo o sistema financeiro americano. Então, como o El Salvador tem uma dívida gigantesca com o FMI, não consegue imprimir sua própria moeda, eles teriam que captar via outros investidores para criar os Bitcoin Bonds. Mas eu acho que isso foi abafado pelo FMI, por essas conexões políticas que eles ainda têm com o sistema Fiat, né? Porque eles dependem do dólar, eles não têm uma moeda própria. Só trazendo aqui, Carol, para a gente não deixar isso em aberto, eram uns Vulcano Bonds, e esse estava prometido para ser lançado em 2024, eles já tinham postergado, peguei aqui a notícia, e os bonds, eles iam ser oferecidos pela Bitfinex, e a ideia, a meta
de El Salvador na época era arrecadar $1 bilhão por meio dos títulos. Então, não foi para frente, não sabemos os motivos, como tu falou, pode ser por conta dessa história toda do FMI, mas por enquanto ficou por isso mesmo. E aí surgem então os beach bonds. Sim, e eu lembro que eles travaram na época do Bear, então acho que quando rolou a queda, eles meio que arrepiaram, não quiseram criar dívida em cima da volatilidade, entende? Justamente por não poder imprimir o próprio dinheiro. Então acho que uma coisa está conectada à outra e abafou essa história. Não sei se eles vão lançar ainda. Então mais uma quebra de narrativa para o Bukele, né? No fim das Sim, contas. só me chama a atenção que não é exatamente uma ideia nova. Isso aí já é uma ideia que já vem desde 2021. Então, de certa forma, El Salvador mostrou o caminho para outro país que poderia justamente fazer. Eles só não conseguiram porque não tinham condições, né? Tá, ó, eu vou passar aqui o vídeo. Eu acho que não vai sair som, mas acho até melhor porque tá em inglês. E eu vou narrando o que ele tá explicando aqui, tá? Então, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Esse é o Andrew Holmes. Ele que tá liderando a parte de explicar, né, os beach bonds para a estrutura política de governo nos Estados Unidos. Então, esse aqui é um evento que eles fizeram recentemente, foi postado há 14 horas esse vídeo. E eu vou passar aqui, vou acelerar um pouquinho, porque é mais fácil de ver os slides que ele apresenta aqui sobre o porquê dos Bitcoin Bonds. Então, primeiramente, ele explica os motivos, né, do porquê criar um Bitcoin Bond, um título apoiado em Bitcoin. Primeiro que 9 trilhões em dívida vão caducar nos próximos 12 meses. É muita coisa, 9 trilhões. Ele fala sobre como o futuro dos títulos, né, dos tesouros, das emissões desses títulos, elas vão acabar se sobrepondo e vai precisar de um refinanciamento, ou seja, imprimir mais dinheiro e ampliar ainda mais a dívida, né, para patamares cada vez maiores. Ele fala sobre como a necessidade de baixar as taxas de juros está cada vez maior, então se a gente for ver globalmente, existe uma pressão para que se baixe a taxa de juros para facilitar empréstimos e estimular a economia, mas com a inflação alta fica difícil para os bancos centrais e governos baixarem as taxas de juros, e essa é uma necessidade que está cada vez mais crescente, e esse Bit Bond pode ajudar nisso. Ele fala que a reserva estratégica já foi criada, então já tem uma reserva feita, esses Bitcoin que seriam comprados através do Bitbond seriam adicionados a essa reserva estratégica, vai reduzir a necessidade de empréstimos e reduzir a dívida americana, e para mim esse é um dos principais pontos dessa proposta também, e que é uma nova ferramenta para gerar mais economia para os países e para as famílias americanas. E como seria a emissão desses títulos, né? Como iria funcionar? Então, a cada $100 emitidos, $10 seriam destinados para comprar Bitcoin, ou seja, 90% dos valores arrecadados iriam para fundos do governo e 10% para compras de Bitcoin. Numa taxa de juros de 1% anualmente por 10 anos, muito mais baixa que outras taxas de juros de outros ativos, daria um retorno total de 4,5% sênior, ou seja, quando caducasse esses bonds. E aqui está o ponto, tá? 50% da valorização do Bitcoin iria para a pessoa que comprou esses bonds e o restante iria para o governo americano. Ou seja, iriam ratear com quem emprestou dinheiro para o governo americano a valorização que esses 10% de compra de Bitcoin teria ao longo desses 10 anos. Então, é um título de longo prazo que eles querem emitir, não é um título de curto prazo. Então, desses 2 trilhões de dólares em títulos emitidos, cerca de 200 bilhões iriam para Bitcoin, com esses 10% dos 2 trilhões, o que geraria uma compra de 2,2 milhões de Bitcoin. Isso é quase, enfim, 100% da oferta que existe hoje. Eu ia justamente perguntar, tem tudo isso para comprar? Pois é, tem só mais 1,9 milhões para serem minerados, então eles estão querendo justamente absorver a demanda de quem já tem Bitcoin, né? Vamos ver quem que vai vender para eles, né? Vamos ver quem que vai vender para eles. Aqui. Então, deixa eu ver se tem uma imagem maior dessa tela aqui, mais para frente. E ele explica que, então, isso iria, no fim das contas, gerar, nesses 10 anos de economia, geraria 700 bilhões de dólares, aí descontando os 200 bilhões para comprar Bitcoin, daria, no valor presente, né, 500 bilhões de dólares. Isso geraria de economia, aqui na parte da direita, né, que 354 bilhões de dólares seriam economizados e iriam para os caixas dos Estados Unidos ao longo do tempo. Ou seja, é uma forma muito mais eficiente de gerar títulos do que o mecanismo atual, onde eles emprestam dinheiro, projetam
uma taxa de juros, mas se a inflação fica muito alta, eles têm que estar sempre aumentando as taxas de juros e o que eles têm que pagar de prêmio para os investidores, e muitas vezes isso reduz a demanda, porque em situações de crise, queda de confiança, o governo não consegue honrar aquela taxa de juros e as pessoas não querem também uma taxa de juros tão baixa, como está agora, 5%, para o risco que é. Então, quando se insere Bitcoin num título como esse, tu está de alguma forma reduzindo o risco país em cima desses títulos. Olha que loucura, né? Então, é uma forma muito moderna e justamente botando o Bitcoin ali para reduzir o risco de inadimplência ou o risco do governo americano, por exemplo, não conseguir honrar com as taxas de juros. E como o Bitcoin se valoriza, ele acaba entregando uma rentabilidade muito maior do que o que está fixado ali em 1%, né? 1% é praticamente, como é que se fala? Não é metafórico, é ilustrativo em comparação com o potencial que o Bitcoin tem de valorização, que é o que ele vai mostrar nos próximos slides. Peraí. E outra proposta é justamente oferecer isso para as famílias americanas. E eles estimam que 80% das compras vão ser por investidores institucionais, cerca de 1,6 trilhões, e 400 bilhões vão para famílias americanas, cerca de 20%. E qual que é o incentivo? Esse ser um ativo livre de imposto de renda e livre de ganhos. Ou seja, não vai ter imposto sobre isso. Dan. Caraca, hein? Sim. Então, eles estão projetando aqui que o mercado de treasuries, né, tem cerca de 30 trilhões agora aguardando para serem né, investidos. Cerca de 7 trilhões, 5 a 7 trilhões é a média de emissão anual e que tem um apelo super grande justamente para as pessoas e investidores, porque esse tipo de ativo, ele serve como colateral. Então, tá vendo como eles estão desenhando exatamente as novas estruturas bancárias, usando o Bitcoin como um ativo para colateralizar a emissão de títulos de renda fixa e para que as pessoas no futuro possam colateralizar para pegar mais empréstimo, para, enfim, viver suas vidas, ou comprar mais ativos, ou comprar casa, uma nova forma de hipotecagem usando o Bitcoin, ainda com vantagens de impostos, né? E gera justamente o que eles querem, demanda doméstica, e não demanda externa, muitas vezes, que já vai ter através de grandes instituições, né? Isso é muito interessante, Carol, porque o que a gente está vendo, o que tu está trazendo aqui, ainda que isso não esteja sendo aplicado, mas é um estudo, né, é uma tese ali, né, do que pode ser feito com Bitcoin, é que a gente começa a ver novos produtos surgindo dentro do sistema Fiat que resolvem a questão do que as pessoas nos perguntam muito: o que eu faço com o meu Bitcoin? O que eu faço daqui a 10 anos? Como é que eu uso isso depois? E aí a gente começa a ver soluções justamente para Bitcoiners que daqui 10 anos, a galera que já está acumulando um tempo já vai ter um valor significativo e vai querer fazer alguma coisa com isso, ou seja, comprar uma casa ou ter uma sucessão desse Bitcoin, né? Como que faz uma sucessão, como que utiliza esse Bitcoin para viver, para ter bens, para financiar coisas que as pessoas querem, né? Viagens, enfim, ou até bens de valores maiores. A gente começa a ver, por exemplo, esse produto de colateralização. Puta que pariu. Colateralização. Gente, que palavrinha, né? A gente começa a ver esse tipo de produto amadurecer. Já existe hoje, mas a gente vê uma aceleração e a gente vê isso sendo proposto agora de uma maneira mais estruturada e para grandes investidores, que é o que tu está trazendo está mostrando aqui nessa proposta, Carol. Mas nesse caso não é colateralização de Bitcoin. É as famílias comprarem esses títulos, que é um Bitcoin de papel. Na verdade, é um papel do governo que tem uma partezinha pequenininha de Bitcoin. E as pessoas poderem usar esses ativos para darem como garantia em outros empréstimos, assim como eles fazem com a hipotecagem de casa, né? Então, o que provavelmente vai acontecer é que o governo vai comprar Bitcoin de quem topar vender para ele, e eles vão emitir esses títulos e vão, enfim, comprar justamente dessas pessoas que estão vendendo. Mas eles não vão colateralizar diretamente o Bitcoin das pessoas, mas sim os títulos apoiados no governo, só para ficar claro que não é o governo americano oferecendo colateralização de Bitcoin, mas sim do seu próprio bond.
Perfeito, mas é uma nova solução que até então não existia, e essa palavra vem com tudo, porque já tem agora as empresas surgindo, oferecendo colateralização de Bitcoin de forma direta, né? Você deixa seu Bitcoin e pega empréstimos em fiat, mas essa é uma outra ainda maneira de fazer um tipo de colateralização, então. É uma forma do governo colateralizar suas dívidas em Bitcoin e tentando não se endividar tanto e usar o Bitcoin para reduzir sua dívida, que é o que ele vai falar depois, tá? Para mim, o ponto disso tudo aqui é o argumento do Bitcoin como um pristine collateral, que é o que você está falando, que é o principal colateralizador. Não para as pessoas, enfim, terem fiat, mas de confiança do governo, de confiança da empresa e de confiar de algo que pode contar. É um ativo, é justamente a consagração dele como uma reserva de valor e algo que vale muito e que pode ser dado como garantia. E que justamente o governo americano está garantindo que ele vai pagar os juros que ele está prometendo no futuro porque ele tem Bitcoin. Que é reduzir o risco de inadimplência que eu falei no início, que é o que esse cara mesmo, o Andrew Holmes, está fazendo com os empréstimos em bancos, em que cada pessoa que levanta um empréstimo para comprar uma casa, eles colateralizam e adicionam Bitcoin nesse contrato, para reduzir o risco de inadimplência da pessoa, porque se a pessoa não pagar, o Bitcoin vai valorizar de qualquer forma e vai compensar a pessoa não ter pago. Então, é esse raciocínio que está baseando todas essas operações, tipo o Bitcoin como ele sendo a garantia, e não mais o governo, não mais o Banco Central, não mais os mecanismos keynesianos de explicar a economia, e sim os mecanismos do Bitcoin, tecnológicos e de fundamentos monetários sólidos. Carol, isso inverte muitas lógicas do sistema Fiat, como ele funciona hoje. Tu percebe como a gente vem falando isso há muitos anos já, como todo mundo vai ter que se atualizar e o chip, atualizar o cérebro, porque a mentalidade Fiat, ela vai ficar ultrapassada e as pessoas vão ter que ter a mentalidade Bitcoin, vão ter que mudar essa chavezinha para entender toda essa engrenagem. Mesmo quem é raiz Fiat vai ter que entender Bitcoin na sua profundidade para entender todo esse novo sistema que está surgindo. Isso é como qualquer nova tecnologia, né? Quem era entusiasta do fax ficou para trás, ninguém lembra mais. É isso que vai acontecer. Os incentivos vão ser direcionados para que o que é mais eficiente nos seus fundamentos, no caso o Bitcoin é super eficiente em preservar valor, como o próprio Saylor fala, em conservar energia monetária. Então, quem se adotar e quem usar e quem inserir Bitcoin nas suas estratégias, por isso que o Saylor mudou MicroStrategy para Strategy o nome, vai ser pioneiro. E é sim uma questão de, tipo, os primeiros a adotarem é quem tem mais vantagem competitiva. E é exatamente por isso que o Saylor está sendo tão agressivo, e é por isso que os Estados Unidos está sendo bem agressivo na sua estratégia e já, enfim, tem essas discussões sobre não só ter uma reserva estratégica, mas também emitir títulos apoiados em Bitcoin. Vou seguir ali na apresentação, tá? Pra gente seguir adiante também aqui no raciocínio. Então, ele faz um exercício aqui e mostra quais são as projeções para ganhos de famílias, né, em 10 anos com esses títulos. Então, ele traça aqui vários cenários de KGR, de crescimento acumulado ao longo dos 10 anos pós-emissão desses títulos. Então, se esse título ele valorizar, esse Bitcoin valorizar 30, 37, 53, 81 e 123%, que Bitcoin já teve KGR de 128% desde então, né? Então, ele está sendo bem pessimista e até um otimista que não é exatamente o que o Bitcoin tem feito, mas sendo bem conservador, mesmo no perfil mais otimista dele, tá? Mas enfim, se Bitcoin valorizar 30%, o upside desses $100 no bond é de 96, ou seja, o retorno total é de 196 dólares, ou seja, um KGR de 6,7%. Isso já é maior do que os bonds atualmente. Na verdade 7%, 6,99%. Tá, desculpa, viajei minha dislexia aqui. Então, 6,99, quase 7%. Eu juntei tudo num negócio só, né? Tá. E, enfim, então várias projeções até chegando a 123%. Então, no melhor dos cenários, um título desses, a cada $100 desses bonds em juros, mais a valorização do Bitcoin, valeria a $15 mil. Um retorno total de 15.333 e um KGR de 65%. Isso é absurdo. As pessoas não estão acostumadas a ver esse nível de retorno em renda fixa, porque a gente tem observado a renda fixa ter retornos inferiores à renda variável. E Bitcoin inverte essa lógica. Olha como de fato é uma inversão. Porque tu não está mais pensando em governos imprimindo dinheiro e compensando a inflação e
o Banco Central ter que travar a taxa de juros e os títulos de renda fixa acompanhar essa taxa de juros dada pela Selic, CDI, pelo que o Banco Central determina. Não. Eles estão determinando o mínimo de juros ali, e quem está sendo responsável por puxar a valorização para cima é o Bitcoin. Então, olha como isso, sim, de fato, como tu falou, Cacá, inverte muito a lógica da renda fixa até agora. E esse é um dos principais slides. Ele mostra como essa estratégia, daí não os ganhos para as famílias, mas os ganhos para a América, para o governo, daí, nos próximos 10 anos, o que muda, né? Então, ele fala que muda dramaticamente, baixa dramaticamente os juros dos títulos de 10 anos, que são os mais altos atualmente, então é um custo para o governo ter que pagar essa taxa de juros, substancialmente reduz os gastos com juros, que é o que eu falei antes, e torna uma reserva neutra e positiva de crescimento. Ou seja, o governo agora não consegue crescer suas reservas de dinheiro, eles têm, na verdade, um crescimento de dívida. E Bitcoin inverte isso, porque com o KGR médio de 36%, então ele traça ali entre o primeiro e o segundo pior cenário, o crescimento desse bond poderia reduzir a dívida americana a 53 trilhões de dólares em 2045. A dívida americana está em 36 trilhões de dólares, é muito alta. Então, se eles adotarem essa estratégia, eles conseguem, de fato, desalavancar toda a dívida americana em um período de tempo muito curto, basicamente 20 anos. Em 20 anos, eles conseguem reduzir a dívida que eles têm e ainda ter um caixa, coisa que eles não têm agora, né? Pelo contrário, tem muita dívida. Eu só ia comentar que a gente tem que considerar que essa dívida ela também pode aumentar. Em 20 anos, essa dívida pode ficar ainda muito maior e não, com essa estratégia, não ser totalmente eliminada. Aí vai depender do quanto o Bitcoin valorizar e se de fato eles vão querer seguir esses parâmetros que ele fez aqui no exercício, né? Mas, Carol, isso dá muita ideia para outros países também fazerem o mesmo, né? Quase como uma corrida agora para o Bitcoin, se outros países se ligarem. Sim, total. Então, tudo isso que está acontecendo, por isso que a gente começa esse papo aqui falando sobre como é bizarro olhar tudo isso se desenrolando em tempo real. A gente está acompanhando de fato a história acontecer. De fato, a história do Bitcoin crescendo como um novo padrão monetário. E a gente não se dá conta da magnitude que isso tem, né? Então, ele coloca aqui, vou seguir aqui na finalização da apresentação dele, né? Que esses bonds, eles alavancam os Estados Unidos no seu papel como uma superpotência do Bitcoin e que eles são uma estratégia win-win-win, ganha, ganha, ganha. Ou seja, todo mundo ganha. Os investidores, o governo e as pessoas. Isso pode gerar um caixa de 500 bilhões de dólares em 10 anos, algo que nenhum ativo faz nessa mesma velocidade e magnitude, com um upside gigantesco em 10 anos, dependendo do percentil que ele analisa ali no KGR do Bitcoin, pode justamente reduzir dramaticamente a dívida americana, que é o que a Cynthia Lummis propôs no Bitcoin Act, no papel dela, do Bitcoin como uma estratégia também de acúmulo para desalavancagem do sistema financeiro da economia americana, que está crescendo vertiginosamente. E, por fim, uma estratégia win-win-win, que tem um grande potencial de beneficiar e energizar os Estados Unidos novamente. Então, ele coloca, enfim, grande parte da inteligência que ele teve em criar os ativos, os empréstimos imobiliários em Bitcoin e transpor isso para o governo americano, para títulos de renda fixa. E eu acho que, com certeza, Cacau, que tu falou, tem tem o mundo inteiro de olho nisso. E tem total incentivo para que, se os Estados Unidos não fizer, já está na mesa, outros países podem fazer. Tem uma frase que fala que tu não consegue transformar a omelete em ovos de volta. Tu não consegue desquebrar os ovos. Depois que tu quebrou, tu tem que fazer omelete, entendeu? Tu perdeu. Boa, adorei essa. Então, essa apresentação é justamente quebrar os ovos, sabe? Tá todo mundo vendo. Se eles não fizerem omelete, vai ficar claro que eles perderam a chance. É muito interessante também, Carol, que estava falando assim, que a gente está vendo a história acontecer. Às vezes rola assim, de muita gente que nos segue, né? Ou que está no Bitcoin, que compra Bitcoin, rola uma ansiedade de Bitcoin explodir de preço de uma hora para outra. Mas o que a gente tem visto é que o Bitcoin segue numa crescente e de valorização. E a gente olha para trás, né? A gente começou a área Bitcoin em 2019, 2018, que a gente começou a estudar Bitcoin e a realmente se inteirar desse mercado, como era tudo diferente. Quem está mais às antigas, olha para essa apresentação que a Carol trouxe aqui e pensa, caramba, quando que eu ia imaginar
que isso ia estar acontecendo, que o Bitcoin ia estar tão inserido nesses diálogos, né, nessas instituições, no sistema Fiat, entre governos, em 2025. Então, às vezes a gente pensa, puxa, lá em 2030, nossa, falta 5 anos ainda, né? Vou ficar segurando o Bitcoin por tanto tempo, porque Bitcoin é para longo prazo. Cara, os próximos 5 anos vão ser muito, muito loucos, muito loucos. Então, se você está chegando agora, você está um pouco desacreditado, porque o preço deu uma baixada, estava todo mundo empolgado com $100 mil do Bitcoin, agora está em torno de $80 mil, aí desaquece, né? Fica todo mundo desacreditado, surge um monte de hater, a galera fica assim, puxa vida, queria que o Bitcoin tivesse com uma valorização maior, pós-halving, né? Então, assim, tem sentimento, assim, da galera que vocês nos trazem isso, um sentimento de tipo, de melancolia do mercado. E olhem só tudo isso que está acontecendo, cara. Você tem que enxergar os assuntos, as apresentações que estão rolando, o que está acontecendo no universo do Bitcoin. Não olha para o preço, olha só para as expectativas de futuro, o que vai vir a acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então, não fica assim pensando no curto prazo, olhando para essa queda agora e fique desmotivado, mas observe e acompanhe o que está acontecendo no mercado. Muita coisa boa vai acontecer para o Bitcoin nos próximos anos e todos serão beneficiados que enxergaram. Cara, o que o Saylor está fazendo, assim, pensa só, né? Se o Bitcoin de fato fosse morrer ou fosse uma pirâmide, como os haters dizem, cara, olha o que o Saylor tá fazendo, cara. Ele tá com toda a pele dele em risco no jogo. Olha o que os Estados Unidos está fazendo, chancelando o Bitcoin como uma reserva de valor, botando o Bitcoin numa reserva estratégica do país. Então, assim, por favor, né? Não dá para acreditar em balela de hater que ainda não teve um entendimento sobre o significado do Bitcoin. Tem gente que, infelizmente, vai ficar muito para trás, né, Carol? Eu digo, galera do sistema Fiat, que é conservadora, que não quer enxergar, que não quer entender Bitcoin, vai ficar para trás. Fazer o quê? É isso, faz parte do jogo. Novas tecnologias vão surgindo e o Bitcoin é uma nova tecnologia que mexe com todo um sistema financeiro. E tá aí. As apresentações estão feitas, as novas teses, novas propostas estão sendo colocadas. Só não vê quem não quer, só não estuda, não entende quem não quer. Carol, muito legal essa tua forma de trazer esses dados aqui para a gente, porque, enfim, muita gente não entende o inglês, muita gente não consegue acompanhar nessa velocidade, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no mercado. Muito massa, eu não tinha visto essa apresentação do Andrew Holmes, o nome dele, e achei do BTC Policy, vi algumas coisas ali no Twitter, mas não dá tempo de acompanhar tudo. Então, muito legal tu trazer essa análise aqui pra gente entender a magnitude do que está acontecendo. Total, e é o que tu falou, Cacá. São os sinais, né? O preço é sempre o último a responder. Não sei se tu lembra lá antes dos ETFs, 2022, 2023, começou o zoom de ETF. A galera achou que não ia sair. O preço só foi responder tempos depois. Inclusive, quando o ETF foi lançado, ele caiu. E a galera tava dizendo, isso foi sell the news, sabe? Que é a história do compre no boato e venda no fato, né? Então, a galera que segue essa mentalidade Fiat, porque não estudou Bitcoin, que é o que tu falou, vai achar que é tudo movido a notícia. Só que, justamente, não parou para estudar os fundamentos do Bitcoin. E quando tu senta a bunda na cadeira e estuda profundamente, tem até um dado que fala que se a pessoa não estudou pelo menos 1.000 horas ou 10 mil horas do Bitcoin e todos os, materiais que foram lançados ao longo dos últimos 16 anos, ela não está pronta para criticar o Bitcoin ou para atacar o Bitcoin, porque ela não se aprofundou totalmente em todo o que ele traz de bagagem, seja de economia, seja de política, seja de tecnologia, seja de, enfim, incentivos, matemática, energia, enfim, vários conceitos que tornam o Bitcoin não só uma tecnologia, mas, de fato, uma reestruturação de como é o sistema financeiro e, principalmente, fronteiras. A gente está falando de um sistema financeiro que não depende de país nenhum. E a gente vive hoje ainda um sistema financeiro que é todo cercadinho. Cada país tem seus bancos, cada país tem suas moedas, cada país cercou a sua população para que ela não possa sair desse cercadinho financeiro, não possa interagir livremente com outros países e outras moedas, sem que o governo fique vigiando, fiscalizando o que ela está fazendo. Bitcoin quebra com essas fronteiras. Então, tu não precisa de um título americano, não precisa de um banco para fazer isso. Mas é óbvio que, por um mecanismo de sobrevivência, essas entidades, elas querem se manter atuantes, elas vão querer o quê? Puxar para elas essa responsabilidade. E isso também foi previsto lá pelo Ralph Finney, né? Que o sistema bancário e as empresas, corporações e possivelmente governos iriam adotar Bitcoin, porque os incentivos guiam para isso. E aí,
no fim desse podcast, é importante levantar uma dúvida que vai surgir, alguém vai colar aqui embaixo, que é, mas isso não centraliza o Bitcoin? O governo americano agora comprando, acabou a descentralização. Essa ia ser, né? Esse sotaque texano aí, cara. Tem que ser, né? Porque senão não descola de mim o personagem. Então vai ter aí os... Cara, essa pergunta é clássica. E tem muita gente espalhando, de fato, desinformação sobre isso. Até na internet eu vejo no Twitter a galera Faria Limer falando assim, porque os bitcoiners falam tanto de descentralização e estão comemorando governos e sistema Fiat se apropriando do Bitcoin, ou seja, que isso centralizaria o Bitcoin. Tu vê que a pessoa já não entende a descentralização, né? Por isso que a gente sempre diz também que uma das coisas mais importantes, se tu quer realmente entender Bitcoin, é entender por que e como ele é descentralizado. Se tu não entende isso, tu vai falar besteira. Tu não vai entender. Vai. E, enfim, vamos explicar agora, então, né? Enfim, Bitcoin tem o maior efeito de rede. Que isso quer dizer, né? Que a descentralização dele não é pelo número de moedas. Até porque a maior parte das moedas, 70% delas, estão com pessoas, estão com indivíduos. Então, já não está com governo, já não está com empresa nenhuma, tá? Com as pessoas, né? Só que mesmo que, enfim, o governo americano imprime, usa toda a sua força de impressora e forçar a demanda global e resolve comprar todos os Bitcoin que existem. Mesmo assim, ele não consegue centralizar a rede. Porque a rede, ela entra em consenso via poder computacional e verificação de nodes, ou seja, pessoas no mundo todo, existem mais de 40 mil nodes espalhados pelo mundo, e esses nodes verificam a rede. Então, se o governo americano quiser passar qualquer mudança, mudar mecanismo de consenso, centralizar como é feito os blocos, monopolizar a produção de blocos, eles não conseguem. Porque esses nodes independentes, o meu node, por exemplo, não vai aprovar uma modificação da rede Bitcoin impulsionada pelo governo americano. Eu vou confiar nas regras com as quais eu confio, que é o Bitcoin original. Então, é daí que vem a descentralização, da verificação independente e da adoção voluntária, que são pessoas ao redor do mundo, nesses milhares de nodes, optando por qual versão rodar. O que pode acontecer numa situação como essa? O governo americano tentou fazer um fork, tentou monopolizar, tentou mudar o Bitcoin. As pessoas vão rodar a versão anterior, a versão original. Não tem efeito. Já tem centenas de forks do Bitcoin, de empresas e pessoas que tentaram fazer isso e não adiantou nada, porque eles só criam uma cópia mal feita do Bitcoin. Tem até uma frase da Lynn Alden que é bem massa, que tipo, qualquer tentativa de mudar o Bitcoin, né, tentar monopolizar, é criar uma cópia mal feita. Assim como quando empresas tentam copiar a Apple, por exemplo. Então, esses dias a gente foi até numa loja da Galaxy, acho que foi, né, da Samsung. E me chamou a atenção que estava tudo parecido com a Apple. E aí Igual. eu pensei, eu me dei conta do quanto isso é parecido com o Bitcoin. Então, eles estão sempre tentando fazer cópias do Bitcoin, mas nunca vai ser original. Nunca vai ser tão bom quanto a visão inicial da coisa. E nunca vai ter o valor do produto original, sabe? Então, voltando à descentralização, não conseguem copiar o Bitcoin. A única forma deles se beneficiarem do Bitcoin é adotando e seguindo as regras. E quando eles fazem isso, eles beneficiam a todo mundo. E é por isso que é questão de tempo. Quanto antes as pessoas adotarem o Bitcoin e se inserirem nesse efeito de rede de incentivos da teoria dos jogos em conjunto, é ganha-ganha para todo mundo. Tanto para a rede, que tem mais usuários, tem mais verificação, tem mais adoção, mais valor Bitcoin vai ter também, e mais a pessoa consegue se proteger do sistema que é o oposto, que é o sistema Fiat, que é do cubo de gelo, que é do empobrecimento em massa e da diluição do poder de compra em massa. Então, é ganha-ganha-ganha, não só para o governo americano, mas para qualquer pessoa que adote o Bitcoin. E se o governo americano adotar o Bitcoin, é muito bom para o Bitcoin em si. Porque, enfim, acaba com a crítica, acaba com a falta de chancela e tem muito incentivo também para que outros países sigam mesmo e insiram nas suas estruturas. E aí é que começa, como tu falou, Cacá, uma corrida ainda maior para o Bitcoin. Ou seja, Bitcoin beneficia a todos, a indivíduos, a corporações, a governos, e a gente está vendo que todos esses personagens dessa história estão adotando Bitcoin e ninguém consegue controlar
o Bitcoin, que foi o que a Carol trouxe a explicação aqui. Por isso, então, Bitcoin é totalmente descentralizado, porque não depende de nenhum órgão, entidade, de nenhum governo. Ele é uma rede distribuída e que segue funcionando independente de uma pessoa, de um líder, de equipe de marketing, independente de um governo, não tem ninguém por trás do Bitcoin. Essa pessoa, Satoshi Nakamoto, criador, ou grupo de pessoas, não está à frente desse projeto, desse protocolo, não se sabe nem quem é. Então, e mesmo que isso surgisse, mesmo que a gente soubesse hoje quem é Satoshi Nakamoto, esse ser não teria como controlar mais o Bitcoin, porque o Bitcoin já é uma rede totalmente descentralizada e distribuída pelo mundo através dos nós, né, da rede. E só para concluir o raciocínio, governos adotando Bitcoin, todos serão beneficiados, inclusive aquelas pessoas, os bitcoiners que têm Bitcoin em autocustódia, porque Bitcoin acaba se consolidando como uma reserva de valor, se consolidando no mercado como um ativo, como moeda, e a tendência é se valorizar cada vez mais também por conta dos seus fundamentos e escassez. Então, todos acabam sendo beneficiados conforme o Bitcoin vai sendo adotado e o tempo vai passando, né, Carol? Total, Cacá. Isso também reforça uma tese e vou sair do assunto, tá? Que 2020, 2021 se falava muito do universo multi-chain, de que várias blockchains iriam agir juntas através de bridges e blá, 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 blá. A gente está vendo justamente o contrário nesse ciclo, né? Outros protocolos que não são descentralizados são, na verdade, startups que estão aplicando fraude, se dizendo descentralizadas quando não são, porque tem foundation, tem CEO, tem equipe de marketing. É uma estrutura de empresa se dizendo descentralizada quando não é. Esses protocolos estão perdendo valor, estão perdendo adoção e estão se mostrando puro pump and dump. Né? Sua narrativa para fazer sua moedinha valorizar, mas em efeito de rede, estrutura de protocolo, quantidade de nodes e independência de verificação, não tem nada. E aí se fortalece o Bitcoin como, de fato, a principal coluna vertebral do sistema financeiro do futuro. Descentralizado e, ao mesmo tempo, que quando a gente fala coluna vertebral, parece algo em linha reta único, né? Mas é uma coluna vertebral descentralizada, sabe? Como se tivesse em cada lugar do mundo uma vértebra que se junta e se conecta sem precisar necessariamente de governo ou de bancos. E sem precisar de outros protocolos que não têm o mesmo grau de solidez que o Bitcoin. Enfim, fui para outro assunto, isso pode ser assunto de outro podcast, mas isso poderia vir à tona também da galera dizendo, mas eles vão usar também XRP. Claro que não! Para quem quiser saber mais sobre isso, a gente pode deixar aqui embaixo desse episódio, a gente tem vários vídeos e artigos que a Carol fez uma investigação destrinchando aí outros protocolos que não são são protocolos centralizados, são startups, são empresas disfarçadas de protocolos descentralizados, na verdade, que vai ajudar vocês a entenderem como funcionam esses outros projetos que, na verdade, são shitcoins, que não têm valor de verdade, né? Que não são incomparáveis com Bitcoin. Então, se você quiser entender mais sobre isso, vou deixar aqui embaixo os links para você mergulhar nesse outro assunto, né? Que, na verdade, sai do assunto que a gente trouxe aqui hoje, que é debater sobre a Bitcoin se revelando como a nova renda fixa. Carol, vamos ver então como vai se desenrolar, se realmente os governos vão fazer adotar essa proposta aí de Bitbonds, né? Vamos ver como que vai ser os próximos passos aí para essa história toda. Mas muito interessante o que o Saylor já está fazendo, né? O Bitbonds, na verdade, é só uma ideia que ainda não foi colocada em prática, mas Saylor já está colocando em prática a toda velocidade as suas ações ali preferenciais, né? E a gente vai continuar acompanhando o que o Saylor está trazendo de novo, trazendo totalmente uma nova forma das pessoas investirem, né, com a Strategy sendo um banco, se transformando num banco de Bitcoin. Então, vamos acompanhar os próximos passos aí de Saylor e também dos bonds, Bitbonds. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Se você gostou, comenta aqui o que você acha de tudo isso que a Carol trouxe, que nós trouxemos aqui nesse episódio hoje. E se você curtiu, também deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que vai curtir esse conteúdo também. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais.